maravilhosa, pegue a Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a caneta, o lápis, aquilo que você tem costume nas manhãs de domingo, e estamos todos juntos sempre a fazer esse estudo maravilhoso da palavra do Senhor. Está no livro de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos meditar do versículo 23 em diante. Nós vamos falar que Jesus apazigua as tempestades, ou seja, Jesus ele resolve em meio à tempestade a nos ajudar e a nos ensinar mais alguma coisa nesta manhã. Vamos ler aqui o versículo 23, nós também temos eles relatados no livro de Marcos e temos também no livro de Lucas. Você pode aí anotar agora, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e no livro de Lucas capítulo 8, versículos 22 ao 25. E depois nós vamos estar lendo, então só para você já ir adiantando o que nós vamos falar no nome de Jesus, amém? Entrando Jesus num barco, seus discípulos também o seguiram. Jesus aqui nesse livro de Mateus está sempre relatando que hora e meia ele entra num barco, atravessa de uma banda para outra, depois ele termina de fazer aquilo, ele sobe novamente, volta para outra banda, e ali tem sempre multidões cercando Jesus. Só que desta vez, das outras vezes o barquinho foi, atravessou tranquilo, ele chegou lá, fez os milagres, realizou os milagres, voltou novamente e não teve a fúria que vai ter desta vez. Entrando ele naquele barco, eis que o mar se levantou em uma tempestade tão grande que o barquinho era coberto pelas ondas. Olha aí, às vezes você está indo fazer algo para o Senhor e tem um levante no meio do caminho. Um pneu fura, uma batida no seu carro, ou você estava de bicicleta, quebrou a corrente, alguma coisa acontece, você estava aí no ônibus, parou, né, porque não conseguia andar mais, tem muitos ônibus velhos rodando nas linhas. Enfim, você está indo e acontece uma tempestade, um improviso, alguma coisa imprevista, né? Você está ali, você está indo, mas de repente algo acontece que parece que tudo vai acabar. Meu Deus, eu não vou chegar a tempo no meu trabalho, eu não vou chegar a tempo na escola, eu não vou chegar a tempo na igreja. E aí você começa a deixar que aquelas ondas, aquele momento, começa a te cobrir. E você esquece de algo maravilhoso, que Jesus, ele sempre está no nosso barco. Aonde você for, Jesus quer estar com você. Se você assim permitir, ele vai estar sempre te atendendo, né? É isso aqui que está sendo representado aqui, é o que está sendo dito, essa palavra maravilhosa. Entrou ele no barco e surgiu uma grande tempestade. Era tão grande as ondas que estava começando a cobrir o barco. Ou seja, aquele momento, aquilo ali que você está vivenciando, parece que é o fim. Onde que Jesus entrou? Jesus entrou num barco. Você poderia ter entrado num carro, num ônibus, num avião, em alguma situação que parece que tudo vai chegar ao fim. Se você não for, aquilo vai acabar. Calma. Você está sempre com Cristo, aquela tempestade grande. O que é que Jesus estava fazendo naquele momento? Dormindo. Que coisa estranha, né? Jesus dormindo em meio a uma grande tempestade. Sim, Jesus estava dormindo. Jesus não estava acordado, Jesus não estava assustado. Jesus ali, nesse tempo, Jesus era homem, feito nós, com cansaços físicos. Com certeza ele teve uma madorna, um cochilo, alguma coisa nesse sentido. Amém? Então ele estava ali, a palavra de dormir aqui pode ser simplesmente cochilando, porque é impossível Jesus não estivesse atento àquilo ali. Só que como homem, naquele momento, Jesus estava descansando também, de uma batalha que havia passado antes, aonde Jesus estava sendo seguido por muita gente, e Jesus curou paralíticos, Jesus fez maravilhas do outro lado, e Jesus estava simplesmente dormindo. Aí os discípulos se apavoraram. Às vezes parece que a gente hoje, nos nossos dias, a gente sabe que a palavra de Deus está escrito assim, que o nosso Deus não dorme. Jesus aqui podia estar dormindo,
Mas o nosso Deus, ele não dorme. Nem de dia, nem de noite, porque lá não existe dia e nem noite. Lá existe a luz do Senhor brilhando em seu furor, em seu fulgor. Então, hoje nós sabemos que nós temos um Pai que não dorme, mas que Jesus, naquele momento ali, ele quis fazer algo por aqueles homens, por aqueles discípulos. Alguma coisa ele quis ensinar. Vamos ver o que é que ele quis ensinar? Qual era a classificação que Jesus diz assim para eles? Aproximando eles, foram lá despertar Jesus. Jesus estava dormindo. E eles foram lá acordar. Senhor, Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Ou seja, tem situações que a gente acha que Jesus está dormindo, Jesus não vai atender. Mas antes disso, nós temos um Deus, que a tua oração tem que ser direcionada ao Pai. Pai nosso que está no céu. Não é Jesus, tu que está no céu. Jesus, ele pode estar ali, como estava nessa situação enquanto homem, ele estava dormindo. Mas eles tinham Jesus ali com eles. E às vezes a gente acha que Jesus não está nos ouvindo, que Jesus está dormindo, que Jesus está alheio aos nossos problemas. É isso aqui que está chamando a nossa atenção nessa manhã, que nós temos que crer que Jesus está sempre conosco. Só que a tua oração, o teu pedido de socorro naquele momento que aconteceu, o que eu acabei de descrever, pode ser um acidente, pode ser uma situação que parece que não tem solução, você clame a Deus primeiro. A Deus, a tua oração tem que estar sempre direcionada ao Pai. No nome de quem? No nome de Jesus. Amém, igreja? Então, ele diz, por que vocês estão temendo? Por que temeis? No versículo 26. Essa foi a resposta de Jesus. O que é que você está temendo? Qual é o teu medo? Qual é o teu receio? Com certeza aqueles homens estavam com a fé pequena. Eles estavam com medo de morrer. Vamos fazer um parágrafo aqui. Tem muita gente hoje, inclusive no nosso meio cristão, que tem muito medo da morte. Deixa eu te dar um recado. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e aquele que está em Cristo, que teme a Cristo, não verá a morte, mas vai dormir. Está escrito na palavra. Você vai dormir, você vai descansar. O anjo do Senhor é quem vem buscar. Está escrito isso lá em Lucas também. Se você quiser tirar sua dúvida, Lucas, a partir do capítulo 16, versículo 19 em diante, a parábola do Lázaro e do rico, você vai ver que tem um anjo que vem buscar alguém que está em Cristo Jesus. Agora, aquele que outro não, ele é só sepultado logo. Não está em Cristo, não é uma nova criatura. Aí tem que estar com medo da morte. Agora, ei, você, eu, nós, cristãos, você se declara cristão. Que medo é esse da morte? Se é o começo da vida eterna, agora depende. Conforme você está vivendo hoje, realmente você tem que ter medo da morte, porque amanhã a escolha é vida eterna com Deus ou vida eterna em condenação. Então você escolhe. Você escolhe enquanto está aqui nessa face da terra. Depois que você descer à sepultura, esse corpo seu for para a terra, não tem mais o que fazer. É Bíblia. E se alguém discorda, leia a Bíblia. Procure entender na Bíblia. Peça a Deus em oração antes de ler a palavra de Deus, para Ele te dar revelação sobre isso, sobre a morte. Né? Então eles aqui estavam apavorados. O pedido deles, Senhor, salva-nos que estamos perecendo. Os discípulos novos na fé, os discípulos ali que já estavam acostumados a ver Jesus realizar milagre, atravessar mar, voltar, andar a lugares, curar enfermos, endemoniados, né? Eles estavam apavorados. Olha, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Que medo é esse? O morrer em Cristo, diz o apóstolo Paulo, para ele é vida, é lucro. Né? Viver com Cristo é luta. Hoje nós estamos aqui. Agora, morrer com ele é lucro. Aí eles vão lá e acordam, salva-nos, salva. Jesus responde para eles no versículo 26, por que temeis? O que é que Jesus chama ele? De homens de pouca fé. Tem uns que têm fé inabalável. Ele quer
que algo aconteça, ele ora por você, ora por mim, ele sente e às vezes a sua fé não é do mesmo tamanho que a fé do irmão que está necessitando naquele momento. Mas você tem tanta fé que acha que aquele momento ali é suficiente. Uma vez eu contei aqui que havia antigamente as pessoas que iam aos hospitais visitar os enfermos. A fé que ele tinha era tão grande que aquele doente levantasse daquela cama, que muitas vezes ele convencia aquele que estava enfermo: arranca isso aí, Jesus vai te curar, levanta, vamos andar. E a pessoa tirava, levantava ali no fôlego uma pequena fé e desfalecia. Morria. Aí houve-se a necessidade de haver um estudo mais detalhado, de informações mais detalhadas a respeito da capelania hospitalar. Você tem que ter um conhecimento de que a tua fé não é do mesmo tamanho da fé do teu irmão, da tua irmã. Às vezes, a sua fé é maior. Às vezes, a sua fé é menor. Jesus sempre diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, eu preciso ter fé, para que eu possa unir a minha fé à fé de quem veio partilhar comigo tamanha fé. E aqui, eles estavam com pouquíssima fé. Jesus estava com eles ali no barco. O que é que poderia acontecer? A mesma coisa eu te pergunto, amado ouvinte, nessa manhã de hoje. O que é que pode te acontecer Jesus estando com você? Só vai acontecer alguma coisa na tua vida se Pai que está lá no céu, nosso Deus, permitir. Se Ele não der ordem, se Ele não permitir que algo diferente aconteça na tua vida, você vai e volta sabendo que você está amparado, que Jesus está no barco, só que hoje é o Espírito Santo de Deus que anda com você. É Ele que você tem que deixar fazer morada dentro de você. Naquela época, os discípulos estavam andando com Jesus. Hoje você anda com Ele. Né? Naquela época, estavam ali todo mundo seguindo, andando com Jesus, mas ao mesmo tempo sem muita fé, sem muito conhecimento. Qual é o grau de intimidade que você tem com o teu Salvador? Qual é o grau de intimidade que você tem com teu Criador, Deus Todo-Poderoso? Jesus poderia simplesmente estar ali dormindo. Jesus estava cansado. Jesus, homem, físico dele, ele parou ali para dar, vamos dizer, um cochilo, enquanto atravessava, porque todas as vezes das travessias do barco, conforme foi relatado anteriormente, o barco ia tranquilo, atravessava, ele chegava do outro lado, já tinha uma grande multidão. Ele voltava, a mesma coisa. Só que dessa vez houve alguma coisa pelo caminho, aonde era para provar a fé. Deus nessa manhã, Ele quer provar a tua fé, homem e mulher, que diz que serve ao Senhor, mas quando aparece um problema, Ele começa a deixar aquele problema tão grande que aquele problema fica maior do que o nosso Deus. Só que primeiro você tem que buscar Deus. Tem gente ainda buscando Jesus. Não, eu busco a Deus pelo Espírito Santo. Eu posso pedir, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede junto comigo ao Pai agora nesse momento. Mas o teu pensamento imediatista tem que ser direto ao trono de Deus. Pai nosso que está nos céus. E ali, Jesus poderia continuar descansando. E se o barco afundasse e todos eles ali morressem? Jesus não era altamente suficiente para que todos voltassem? Porque, como Jesus disse, quando ele levantou a jovem Talita, né, que ficou o nome dela, quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse, ele dorme. Com certeza, aqueles discípulos ali, que estavam todos no barco, iam dormir. Jesus simplesmente ia chamar, porque Jesus foi o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou. Eles não poderiam ser primeiro que Jesus. Aí qual é o tamanho da tua fé hoje? Ainda não chegou ao tamanho de um grão de mostarda? Você já teve a oportunidade de pegar a semente de um grão de mostarda e ver o tamanhozinho que ela é? Menor do que um grão de arroz, né? E ela se torna uma das maiores hortaliças numa árvore frondosa, até os pássaros vêm fazer ninho nelas. Assim é a fé. A fé ela é plantada como uma pequena semente.
Mas a fé só vem se você ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã de domingo você está ouvindo pela Rádio Voz Amiga, a escola bíblica. Você está com a sua Bíblia aberta. Você tem um caderno, vai fazendo anotações. A tua fé vai aumentar. Não creia que Jesus está sempre dormindo. Hoje ele não dorme mais. Jesus está ocupado com outra função. Ele hoje é teu advogado. Quem está para interceder por você é o Espírito Santo. E quem vai atender o teu pedido da mesma forma é Deus. Então não creia que você está sozinho porque você não ouviu uma resposta. Deus não usou um irmão, uma irmã para te trazer uma revelação. Creia na palavra. A palavra está aqui dizendo que aqueles homens, aqueles discípulos, estavam atravessando, levantou-se uma grande tempestade, ou seja, um grande problema. Você está na congregação, você está na sua igreja, levanta-se um grande problema. Aí você acha que acabou tudo? Não, clame ao Pai. Deixa Jesus um pouco lá, deixa Jesus fazer o que Ele está fazendo nos dias de hoje. Clame a Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, olha aqui, está acontecendo isso e agora nós vamos morrer na mão disso, nessa enfermidade, nessa doença do mundo. Calma! Qual é o tamanho da tua fé? Ainda não chegou o tamanho de um grão de mostarda? Jesus Cristo fez o quê? Quando eles clamaram ali, quando eles gritaram, quando eles pediram, Senhor, nos salva que nós estamos morrendo. É a mesma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã, você, nosso amigo ouvinte. Se você clamar a Deus Todo-Poderoso, e agora, o que é que eu vou fazer? É quando há algo impossível na sua vida. E ali para eles, mesmo acostumado ali, tinha pescadores, 4 pescadores dentro daquele barco. Estavam os discípulos, mas tinham 4 que têm experiência com o mar. Ou seja, tem pessoas no meio ali do teu sufoco, no meio daquela tempestade, que têm experiência porque já passou por aquele problema. Mas se você procurar alguém que profere a mesma fé que você, não adianta você estar procurando em pessoas que o julgo é desigual. Você fala uma língua e ele entende outra. Se você for pedir socorro hoje para falar com um inglês, com um americano, com um japonês, ele tem a linguagem comum dele, você não vai entender, ele também não vai entender qual é o teu pedido. Agora Deus não, ele é universal. Ele entende todas as línguas. Se você for até ele, Senhor, um problema grande se levantou na minha vida. Vai até ele, entrega para ele. Confia nele e tudo ele vai fazer. Está escrito aqui em Mateus 6. Buscar primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça e depois as demais coisas te serão acrescentadas. O socorro virá, a providência virá. Jesus só se levanta e repreende os ventos e o mar. Coisa muito simples. E às vezes nós colocamos aquele problema maior do que o nosso Cristo, maior do que o Espírito Santo, maior do que Deus. Ei, você tem a Trindade a teu favor, amado ouvinte, nessa manhã. Jesus estava ali, mas Jesus, vem me socorrer, Jesus. Ele não. Vem lá, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu vou à tua presença. Deus me socorre. Deus me atende. O próprio Jesus dizia, se meu Pai me der poder, vai acontecer os milagres. Então ele ia primeiro até o Pai. Quando ele ia no monte orar, ele ia pedir permissão também. O Espírito Santo estava nele, porque após o batismo ele recebeu o Espírito Santo. Mas ele ia ao Pai. Você também tem que ir ao Pai. Primeiro você busca a Deus, para depois você olhar para aquele problema, você vai ver que aquele problema é pequeno. Que tem pessoas com experiência no mesmo barco que você está, na tua congregação, no teu trabalho. Se você trabalha com as profissões de perigo, tem alguém mais experiente, mais antigo, você vai até ele. Ô senhor comandante, chefe, diretor, presidente, seja lá qual for a classificação que aquela pessoa tem como título. E ali, Jesus estava com eles naquele barco. Vamos ver o que diz Marcos, a descrição que Marcos faz no capítulo 4, versículo 35 em diante. Vai aí na frente, Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda.
E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Aqui, a descrição de Marcos é segundo a visão de Marcos. Esse ponto, que geralmente às vezes aparece nas Bíblias, é segundo a visão daquele. Segundo a visão de Mateus, segundo a visão de Marcos, segundo a visão de Lucas, segundo a visão, né, de João. E Marcos aqui viu mais coisas. Ele, no entendimento dele, ele soube de mais coisas. Havia outros barcos, outros barquinhos. Levantou-se um temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia. Olha o relato de Marcos, com mais requinte, com mais detalhe do que o de Mateus. Então você sempre vai ter uma referência na tua Bíblia. No rodapé da tua Bíblia, às vezes tem lá uns númerozinho pequeno, 4, aí tem livro tal, versículo tal. É para você comparar com aquilo que você está estudando. Ela se completa. E aí ele continua falando, e estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ainda tinha uma almofada na cabeça de Jesus. Já Mateus não relata isso, porque Mateus só viu aquele no momento. Mateus estava lá dentro. Levantou-se isso e nós fomos lá acordar o mestre. Não teve o requinte, o detalhamento, né? E ele, despertando, repreendeu o vento só e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Olha só a diferença do relato. Então, existia alguém também que estava ali observando, né? Agora nós vamos lá em Lucas, capítulo 8. Vamos ver como é que Lucas relata essa história. Olha que maravilha, cada um com requinte. Cada um teve uma visão, cada um, naquele momento, viu algo diferente que o outro ainda não tinha alcançado. Então, às vezes, a tua fé não alcançou ainda, porque ainda não chegou nem o tamanho de um grão de mostarda. Mas tem alguém em volta com você que tem fé maior do que a sua. Amém? Então, Jesus acalma aquela tempestade, no versículo 22, Lucas 8, 22. Anotou aí? E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco, junto com os discípulos. Amém? E ali, naquela banda do lago, eles partiram para o outro lado. E navegando eles, adormeceu. Enquanto estavam navegando, que estavam indo para o outro lado, Jesus adormeceu. Cansaço. Normal, comum. Amém? E logo sobreveio uma tempestade de ventos forte, largo, e enchia d'água, e estavam todos em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se uma grande bonança. Então, aonde você estiver, sempre haverá alguém com experiência. E aonde você estiver, Jesus disse, 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu me faço presente. De que forma? Como é que Jesus está presente na tua vida? Se às vezes acontece uma tempestade, você já começa a entrar em desespero, achando que aquilo é o fim. Levantou-se ele e repreendeu os ventos, continuando aqui Mateus 8, 26. A minha pergunta é, qual é o tamanho da tua fé nesta manhã? Jesus vai levantar, Jesus vai repreender, Jesus às vezes pode até deixar o trono para vir em teu socorro. Mas ele disse, eu não te deixarei só. Ei, lembre-se que o Espírito Santo de Deus, do meu Pai, estará convosco todos os dias. E ele será um intercessor. Então, quando você vê o problema, vai diretamente, a tua oração seja direcionada a Deus rapidamente. Deixa Jesus um pouco aqui, usa o nome dele. Não é que você vai deixar Jesus de lado, esquecer Jesus, não. Você vai direto ao Pai primeiro. Porque Jesus, ele vai ouvir. Ele vai interceder, o Espírito Santo vai interceder, Deus vai ouvir o teu clamor e nada vai acontecer se não estiver nos planos de Deus. Continuo te perguntando, cristão, por que você tem medo da morte? A morte tem que ser uma coisa comum na vida daqueles que servem ao Senhor. A gente louva bastante hinos e diz que ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, meu irmão, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Então você tem que estar fazendo algo hoje, aqui, para que depois o teu corpo, quando for para a terra, voltar ao pó, o teu espírito vai ter que voltar para um lugar. E lá no futuro nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos. Só que quando Jesus aparece, naquele meio daquela tempestade, ou seja, quando você abre o olho e você diz, Jesus está comigo.
a bonança, a calmaria vai chegar, a solução vai chegar. É isso que está dizendo aqui, né? No versículo 26, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E depois houve o quê? Uma grande bonança. Antes, uma grande tempestade. Parecia que tudo era o fim. Nós vamos morrer, não tem mais jeito, essa solução não é para nós. Aquela droga não vai sair do meu filho, aquele álcool não vai sair do meu marido, aquela mentira não vai sair daquele irmão. Ei, para. Pensa, você tem um Deus que tudo pode. Clame a Deus e Ele vai te responder. Você para de estar achando que Deus é menor do que você, que Deus é menor do que os problemas que surgem. Né? Que no versículo 27 vai acontecer o resultado, o fechamento dessa situação. Onde eles estavam num barco, levantou-se uma grande tempestade, né? E parecia que ia a pique, mas tinha outros barcos também que estavam na mesma situação. Só que naqueles outros barcos, Jesus não estava dentro. Ou estava? Porque Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas Jesus estava ali deitado e Marcos ainda relata que ele estava com a cabeça sobre uma almofada. De tão tranquilo que Jesus é, de que ele sabe o que está fazendo e que você tem que crer no que o seu Deus faz por você. Amado ouvinte, preste atenção. Quando você está no culto, você ouve uma palavra de bênção, de motivação, de uma injeção de ânimo. Aí você sai dali cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Aí chega na esquina, um cara vai tentar te assaltar, você estremece. Porque às vezes você está voltando do culto e aparece um mal ali, aí você entra em pavor, você entra e fica desesperado em vez de clamar, Senhor, eis-me aqui. Livra-me, Senhor. E Ele vai te livrar, porque agora começou a aparecer na internet alguns vídeos de pessoas de joelho, o assaltante com a arma na cabeça, ela orar e aquele assaltante cair desmaiado. E aí cessou, mas a gente ouve um pouquinho da pessoa clamando a Deus. Você está esquecendo que existe um Deus que tudo pode. Nessa manhã, nessa pequena mensagem aqui que nós estamos estudando, é que a tua fé tem que ser maior que ou do tamanho de um grão de mostarda. Se ela chegar a ser do tamanho de um grão de mostarda, ela vai crescer, vai crescendo. Cada vez que você lê a palavra, cada vez que você orar, cada vez que você buscar a face do Senhor, primeiro você vai buscar a face de Deus, no nome de Jesus. Aí a gente não recebe porque a gente ora mal. Só que como é que ficaram aqueles homens após toda a realização daquele grande milagre? Se maravilharam, se regozijaram, se alegraram. Oh, parou, o problema foi embora. Olha, eu nem senti, Deus tirou. É Deus, é Deus, é Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto você está no caminho. E qual foi a pergunta deles, entre eles ali, qual foi o questionamento entre eles? De tanta maravilha que ele estava, que homem é este? É o que você tem que perguntar. Que Deus é este? Que nome é este de Jesus que tem poder? O nome de Jesus tem poder, amados e amadas. O nome de Jesus é poderoso. Use o nome de Jesus diariamente, 24 horas, de minuto em minuto. Não pare de usar este nome. Eu esses dias conversando com uma prima minha lá no Nordeste, eu falei, é como um cartão de crédito. Você usa, você vai acumulando milhas. Então use o nome de Jesus, você vai acumulando lá no céu. E aí quando ele derramar a abastança, você vai ver que aquele grande problema que parecia ser enorme, é tão pequenininho diante do seu Deus. Mas procura Deus. Procura Deus no momento de dificuldade, no momento de tempestade, no momento que você acha que não tem mais solução, missionário. Tem sim. Não tem solução para os teus olhos. Não tem solução para o que você está vendo. Mas o Senhor diz nesta manhã que se não tem, homens e mulheres de pouca fé, crê em mim, eu estou com você no seu barco, eu estou com você no seu barco hoje, é sua casa, é sua vida, é seu corpo, é o Espírito Santo habitando dentro de você, que ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Eles ficam ali
questionando entre eles, que homem é este? Que Deus é este que até os ventos lhe obedecem? E aqui eram os ventos, não era um vento soprando sozinho, era os ventos de vários lados, para o barco mesmo ficar chacoalhando, o mar ficar bem movimentado, ondas levantando e cobrindo o barco. Problemas subindo, surgindo para te sufocar, para tentar matar a sua fé. E eu quero te dizer nesta manhã, que homem é este? Ele se chama Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus. E este homem aqui ao qual eles estavam se referindo, Jesus Cristo, hoje é o nome dele. Use o nome dele. Em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou passar por essa pandemia. Em nome de Jesus eu vou cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus eu vou ver a minha bênção chegando. Em nome de Jesus haverá prosperidade financeira, haverá prosperidade espiritual. O que o Senhor está chamando a tua atenção é que quais os elementos da natureza têm atendido a tuas ordens. Eu, por exemplo, eu tenho um costume há muitos anos, desde que me converti. Quando eu vejo que a chuva está começando muito forte, que eu vejo que vai ter ventos, que vai ter tempestade, eu clamo a Deus, Deus, em nome do teu filho Jesus, acalma esses ventos, para que não derrube minha casa, nem casa de vizinho, não sejamos destelhados, em nome de Jesus, amém? A gente fica clamando ali, pedindo. Isso faz tempo que eu tenho essa prática. Porque eu sei que se um vizinho ficar sem o abrigo, eu ficar sem o abrigo, em nome de Jesus vai ser complicado. Até que nós possamos erguer tudo aquilo, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos de crer que esta fé, ela tem que ser maior que um grão de mostarda. Nós temos que acreditar que a nossa fé tem que ser maior, porque até os elementos da natureza vão obedecer tua ordem. Qualquer coisa que esteja acontecendo ali de gigantesco na tua vida, Deus, nessa manhã, através do nome de Jesus, é o nome de Jesus, né, que você vai usar. E Deus vai atender você, Deus não vai te deixar na mão. É o que Ele está dizendo nessa manhã, crê em mim tão somente. O meu filho poderia estar dormindo naquele barco, mas eu não durmo. Ei, a oração tem que ser direcionada ao Pai, no nome do Filho. Hoje, a oração direcionada ao Pai, no nome do Filho, e o intercessor é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu não te deixarei órfão. Ele disse, eu te ajudarei porque o Espírito Santo ficará. Ele virá em teu socorro. Ele intercederá por você com gemidos inexprimíveis. E aqui durante essa tempestade, que Jesus repreende os ventos. Jesus repreendeu a febre. Você lembra do estudo passado? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, creia que você tem um Deus que tudo pode. Primeiro busque Ele. Como Marcos relatou dignamente aqui. Olha aqui o que é que Marcos fala, né? No capítulo 4, versículo 35. Dormindo sobre uma almofada. Despertaram ele, mestre, não se te dá que pereçamos? Era uma pergunta, você não se importa se a gente morrer? Para o cristão, a morte do cristão que está firmado na rocha é alegria, porque Deus se alegra com a morte do justo. E tem pessoas se descabelando, não, Deus não podia levar meu pai, Deus não podia levar minha mãe. Ei, eles serviam a quem? Serviam a um Deus Todo-Poderoso? Estavam na presença do Senhor, gloriosamente? Então se alegre com a morte do justo. Se a morte veio para um justo que é justificado pelo sangue do Cordeiro, te alegra. Fica feliz com isso, em nome de Jesus. Fica feliz, porque algo tremendo está acontecendo. Então, o que ele descreve aqui, dormindo com uma almofada, e Jesus só diz, cala-te, aquieta-te. Jesus só vai dizer isso para o teu problema. Sai. E o problema vai sair. A tempestade vai passar. Vai vir uma bonança. Tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias, desde 2020, né? No começo de 2020 para cá, vai passar. Mas é no momento que Deus assim o determinar. É Deus quem vai dizer, cessou.
É Deus que vai dizer, acabou, chega. Agora, creia, Jesus está com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Está escrito na palavra dele. Agora, qual é o tamanho da tua fé? A tua fé só vai aumentar, amado ouvinte, se você ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você fizer campanha, se você jejuar, se você ficar só em oração pedindo fé, não vai aumentar. Porque na palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nessa manhã de domingo, você está ouvindo a palavra. Olha que maravilha, assim estava ele. Um temporal de vento que subia e descia. Não se te dá que mereçamos? Tu não se incomoda que a gente venha morrer? Por que sois tão tímidos? Olha a pergunta de Cristo. Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eles perceberam que Cristo estava com ele. Aí você percebe que Jesus está com você quando você ora e vê que cessou aquele problema. Aí você lembra que você tem um Deus que te defende. Aí você lembra que você tem um Deus que te atende. Aí você lembra que você tem um Deus que te guarda, que não dorme. Jesus pôde dormir aqui, ele estava cansado. Assim que o barco começou a ir para o mar, ele deitou-se ali e cochilou. Ele podia, porque Deus não estava dormindo, Deus estava guardando. Será que todos morressem ali, Jesus não tinha poder para ressuscitá-los? Porque ali eles não haviam de dormir. Se todos ali tivessem naufragado, afundado naquele barco, assim mesmo, o Senhor Jesus ia despertar todos eles, porque eles estavam apenas dormindo. Porque Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Antes dele, ninguém poderia fazer isso. Portanto, quando ele diz, Lázaro dorme. As irmãs e as pessoas questionaram, como que ele dorme? Ele está morto já há 4 dias. Não, ele dorme. Tá bom, já que vocês querem ouvir, ele está morto há 4 dias, mas ele vai sair daí. E é isso que ele está dizendo nessa manhã. Você pode estar com problema na tua casa, na empresa, aonde você estiver. Jesus estando com você, ele disse, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo tem que fazer morada dentro de você. O Espírito Santo tem que interceder por você com gemidos inexprimíveis. A Deus. Então, a partir de hoje, amados ouvintes, irmãos e irmãs, amigos que estão aí sintonizados, a tua oração é direcionada a Deus. Deixa Jesus. Jesus hoje ele é advogado. Se você fizer alguma coisa errada, ele vai interceder por você. Ele vai dizer, não pai, foi isso, assim, vamos ver como é que estava a causa. Agora, a tua oração constantemente, Pai nosso que está no céu, é para Deus, a oração para Deus, direcionada a Deus. Deus entra na minha causa, Deus resolve meu problema, Deus ajuda na saúde, Deus me cura, Deus me liberta. É para Deus a tua oração. No nome de quem? Aí sim você usa, em nome de Jesus, Pai, eu estou chegando à tua presença. Amém? Então fica tranquilo, fica resguardado nessa manhã de hoje, que por maior que pareça a tempestade que surgiu na tua vida, ela é pequena diante do teu Deus. Ela é muito pequena diante do teu Deus. O teu Deus é maior que todas as coisas. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes. O Espírito Santo é a terceira pessoa do céu. É Ele quem intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Ele vai continuar intercedendo. Porque enquanto a igreja aqui estiver, enquanto nós formos carne, que a gente achar que está perecendo, que a gente está morrendo, o Senhor está dizendo, ei, eu sou contigo, eu sei o momento certo. Enquanto você achar que o teu problema não tem solução, Ele diz, ei, eu sou a solução. Então creia que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu te apresento, o Deus que você ouve através da palavra, a tua fé vai aumentar. Por maior que pareça o teu problema, eu não sei qual o tamanho do teu problema. Para mim, se você contar, vai continuar do mesmo tamanho, porque eu não tenho poder de fazer nada por você. Agora, o que está em mim, Ele vai interceder junto ao Pai. O Pai que eu tenho, o Deus que eu conheço, Ele vai fazer algo por você.
O João 3,30 é um dos versículos que eu mais amo, que eu mais carrego na minha vida. É necessário que ele cresça, que eu diminua. É necessário que o meu Deus cresça e eu venha diminuir cada vez mais. Que eu saiba que eu não tenho poder. Sem ele autorizar, nada do que se faz pode se fazer. Porque se ele não autorizar, vai continuar do mesmo jeito, amada igreja. Você que nos ouve, amém? Então vamos orar sobre a palavra nesta manhã gloriosa. Essa palavra que Deus nos deu, que por maior que pareça a tempestade, a tua fé tem que permanecer. Você tem que crer que você tem um Deus que vai resolver. Então clame a Deus hoje. Para de orar errado. Clama a Deus, Pai nosso que está no céu. É para Ele, é direcionado. Pai, seja feita a tua vontade. Não a minha. A minha desapareça. A minha nem tente se erguer, nem tente se levantar, mas sim a tua, amém? Em nome de Jesus, vamos orar pela palavra que nós estudamos. Pai eterno, Pai bondoso, nesta manhã gloriosa de domingo, ó Deus, o último domingo do mês de agosto. Nós queremos aqui, ó Deus, cada dia mais, Senhor, aprender, cada dia mais a nossa fé crescer, porque nós estamos ouvindo e ouvindo a tua palavra. E nessa palavra de hoje, ó Deus, grandes revelações eu tenho certeza que o Senhor fez a dezenas, centenas de ouvintes que estão espalhados pelo Brasil, pelo Mato Grosso do Sul e pelo mundo. Porque estão sintonizados, ó Deus, aqui e ouviram, Senhor, a tua palavra. Foi a tua palavra que foi pregada. É necessário que o teu poder, meu Deus, seja manifestado e que nós possamos aprender a orar, direcionar nossa oração ao Pai, sabendo que o Senhor nos dará a resposta. Obrigado, Deus, pelo que nós aprendemos hoje no nome de Jesus. Eu creio num Deus forte. Eu creio num Deus que tem poder. Eu creio que num Deus que até a natureza, os elementos que compõem a natureza, obedecem a tua voz. Assim como eu tenho testemunho vivo, que quando eu clamo a ti a respeito de grande tempestade da natureza, o Senhor sempre me ouve. E eu estou sempre livre de todo e qualquer embaraço. No nome de Jesus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. O teu Deus é bom, o teu Deus é forte. Creia tão somente nisso, em todos os dias, amém? Creia tão somente nisso. Tem um amado aqui, bom dia, preciso pedir oração para mim, para minha esposa, por todas as enfermidades que ela está enfrentando. Oração para Éder e Aparecida, né? Vamos orar sim, Deus vai abençoar você também grandemente e Ele vai entrar com resposta, com soluções para isso, meu irmão Éder, minha irmã Aparecida. Creia que não há nada impossível para o nosso Deus e que nós estamos orando agora. Quando eu estiver orando por este caderno, creio que o teu nome já vai estar aqui nele, né? Éder e Aparecida e família. Eu tenho certeza que o meu Pai, que está no céu, ele não está com a mão encolhida. Ele vai atender o seu pedido, a sua súplica. Ele vai entrar com providência, ele vai agir, ele vai fazer o querer dele, ele vai mover. É conforme ele quer, não é conforme eu quero. Quando a gente aprende, seja feita a tua vontade, Deus fará grandes coisas na minha, na sua, na nossa vida. E que nessa manhã, onde houver um ouvinte, eu tenho alguns irmãos que já estão nos acompanhando no Nordeste, ali no Ceará, na Paraíba, né, no Maranhão. Olha que delícia, que maravilha, outra em Brasília, São Paulo. Temos muitos amigos e amigas, irmãos e irmãs aqui no Mato Grosso do Sul. E com certeza, onde você estiver no mundo, que você consegue sintonizar esta rádio, Voz Amiga, pela internet, baixe o aplicativo, diga quem é você, espalhe as boas novas, espalhe esse endereço, compartilhe com outras pessoas. A programação aqui é diária, né? Então, tem sempre pessoas intercedendo, pessoas ensinando, pessoas esclarecendo, pessoas dando revelações, inclusive, através de microfone. Pessoas fazendo com que a tua fé venha aumentar.
E principalmente interceda pela Rádio Voz Amiga, na pessoa do irmão João, da irmã Laodiceia, da irmã Ana Lívia, para que cada dia mais eles tenham saúde e disposição para fazer o que Deus colocou no coração deles e que eles têm mantido durante esses 12 anos e meio já. Que Ele está aí fazendo o ID do Senhor através da rádio e que precisa também de muita oração. E você que sente vontade, despertou um desejo nessa manhã de ter um programa aqui na Rádio Voz Amiga, baixa o aplicativo, entra, vá lá no WhatsApp, ele vai te passar todas as informações, ou se não, ele te passa o endereço e você venha conhecer pessoalmente. Venha conversar, venha dizer, eu quero fazer parte desse reino anunciando. Será gratificante, será grande a recompensa que Deus vai te dar, e eu tenho certeza que Ele vai retribuir. Porque tudo que você faz para o reino tem um retorno, e o retorno é benéfico, o retorno é grande. Você vai ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Quando você anunciar, ei, crê no Deus que eu estou te anunciando. Crê que Jesus é o nosso Salvador. Crê que o nome de Jesus é maior do que todos os outros nomes. Creia que você tem um amigo chamado Espírito Santo que quer morar dentro de você. Então, cada vez que você chega, que você pega esse microfone, que você anuncia as grandezas do Pai, você também é beneficiado. Então, agora eu vou orar por este caderno. É o caderno que nós temos aqui na rádio, onde as pessoas, dezenas de pessoas têm dado seu nome aqui, para que haja intercessão pelos seus problemas. Pai, Tu que estás sentado no Teu trono de glória, eis aqui, Pai, este caderno. Nesse caderno contém nomes de homens e mulheres que estão, Pai, confiando que nós intercedendo daqui. No mundo espiritual não existe barreira. Nós sabemos que o Senhor há de atendê-los. Não sei quais são as suas necessidades, não sei quais são os teus problemas, a menos um que nós acabamos de ouvir, sobre enfermidades, sobre doença, e o Senhor é o Senhor. O Senhor tem um médico dos médicos que o Senhor pode enviar, o Senhor pode curar, o Senhor pode sarar, o Senhor pode transformar a vida, o Senhor converte vida, o Senhor liberta vidas, e através daqui, Senhor, de nós que estamos intercedendo, que fazemos as programações nesta rádio, tenho certeza que nenhum ficará sem resposta. Porque o Senhor dará resposta a cada um conforme o teu querer, o teu agir, o teu mover. A tua vontade será feita. Eu tenho certeza que não faltará resposta para nenhum deles. Creia tão somente no que Deus irá fazer. Em nome de Jesus, amém? Diga graças a Deus. Hoje é um domingo maravilhoso, um domingo de bênção. Hoje é um dia dedicado ao Senhor. Você, aonde estiver hoje, você chame Ele para participar. Convoque Espírito Santo, ser conosco. Manifesta a Tua glória no nosso meio. Que daqui a pouco as pessoas vão começar a preparar seu almoço. É ali naquele pequeno momento ali de reunião, vocês possam conversar, confraternizar, orar um pelos outros, ler alguma coisa da palavra de Deus ali naquele momento, né? Tenha como prática todo domingo um livro, seja esse que nós estamos meditando, no livro de Mateus, capítulo 8. Então, toda vez, nos domingos, medite no livro inteirinho, no capítulo 8. Logo, logo nós vamos entrar no capítulo 9 e assim sucessivamente. Não é preciso você estar sempre abrindo a Bíblia esporadicamente, né? Porque isso não é muito certo. De vez em quando pode até dar certo. Mas se você abre no meio da tua Bíblia e tem umas páginas em branco, quer dizer que Deus não está falando com você? Ou se você abre lá no rei, que Deus disse, arruma a tua casa que tu vai morrer. Ou seja, são sugestões assim que eu estou te dando, que a Bíblia ela tem que ser lida por completa. Escolhe um livro, escolhe lá aquele livro que nós estamos estudando, Mateus, amém? Escolhe ali, em nome de Jesus, e medita lá no livro de Mateus, começa a ler o capítulo 1, amanhã 2, e quando você chegar no domingo que nós estamos, que você nos acompanha, é Mateus capítulo 8, então leia o Mateus 8, desde o versículo 1 até o que nós lemos hoje. Vai acompanhando, leia, tenha o hábito de ler, quando você se reunir com sua família no domingo, ei, espera um pouquinho, vamos ler o que foi dito hoje na escola bíblica, na Rádio Voz Amiga. Ah, mas como é que faz? Está aqui o endereço, passa já para aquela pessoa que não tem. Em nome de Jesus, amém?
Vamos orar e o encerramento. Senhor Deus e eterno Pai, na Tua gloriosa presença, Senhor, nós nos despedimos aqui dos microfones. Mas nós estaremos em comunhão contigo todo o decorrer deste domingo. Haverá grandes coisas para acontecer neste domingo. Eu creio que Tu és um Deus verdadeiro, um Deus de poder, um Deus que resolve todas as coisas. Aonde houver alguém, Senhor, aflito nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal do inimigo na tua vida. Em nome de Jesus, nós colocamos por terra toda a artimanha, toda a armadilha do diabo contra a vida dos irmãos, das irmãs, dos amigos, das amigas, daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Em nome de Jesus, esse nome tem poder. E que o Espírito Santo possa abraçar cada um de vós nesta manhã de domingo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.